Dados relativos à inflação na Inglaterra e na Europa e também dados relativos à divulgação de balanços do primeiro trimestre de 2023. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quarta-feira, dia 19 de abril. Meu nome é Jader Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa, e vamos dar início a tudo aquilo que está movimentando os mercados e os investimentos no dia de hoje. Você que é novo no canal, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e também de fazer a subscrição à página e sempre estar a par de tudo o que está acontecendo nos mercados. Pois bem, vamos lá então. Hoje em dia com algumas informações bastante relativas. Vamos então dar o nosso rápido giro pelo mundo, vamos ver o que está acontecendo. Bom, na Europa, um misto de emoções, sem grandes surpresas. Eu diria que hoje a surpresa, inclusive, está no Brasil, Ibov caindo quase 2%. Vamos falar um pouco disso já na sequência. Vamos mostrar o gráfico. Nós tivemos aqui também o nosso índice do medo e da ganância está no patamar ainda bom, ainda favorável, 69, ganancioso. Quanto ao nosso índice do VIX, vamos VIX primeiro aqui, caindo, caindo, mas próximo a 0 a 0, né? Caindo 0,18% na casa de 16, próximo da estabilidade, sem grandes surpresas. E o nosso dólar a nível global está subindo 0,14 na casa de 101. Pois bem, quanto ao calendário econômico, tivemos algumas notícias aqui, algumas informações bastante importantes e nós temos que prestar atenção. Começando pela Inglaterra, então, lá no Reino Unido nós tivemos os dados relativos à inflação, o Core Inflation e o Inflation Rate, e as informações lá não são muito positivas. Se nós pararmos para pensar, a inflação lá continua ainda a 2 dígitos, continua acima, inclusive, do esperado. É esperado 9,8 e veio 10,1. E realmente é algo que a situação na Inglaterra acaba complicando um pouco, não é nada positivo esse dado. E se nós compararmos o Reino Unido, né, de Britain, em relação aos outros países do Oeste, né, do Western, nós vemos sim que há maior inflação, no caso, em relativo a todos esses países, né? Reino Unido 10,1, os demais países abaixo dos 2 dígitos. Então a situação no Reino Unido realmente no dia de hoje acabou complicando e não dá um dado nada positivo. E se nós compararmos, também tem uma outra observação aqui feita de que a razão da inflação no Reino Unido vinha alta ainda é relativa à energia, né? Acaba sendo um dos principais drivers aí na inflação. Então, realmente veio acima e também tivemos dados relativos à inflação na zona do euro. A média, até vou dar um zoom aqui, a média na zona do euro está em 6,9. Claro que uma média aqui no caso aritmética, e os destaques de baixa são para Luxemburgo e Espanha, 2,9% e 3,1%, e de alta na Hungria em 25,6%, seguido da Lituânia, perdão, da Letônia com 17,2%. Também, e até tem um outro dado curioso relativo à inflação lá, é que nós vemos aqui que veio dentro da estimativa, tanto o inflation rate quanto o core, que acaba fazendo a exclusão de energia, alimentos e álcool, veio, ok, excluindo energia, alimentos, álcool e tabaco, que são os itens mais voláteis, nós percebemos que é uma evolução dessa inflação. Então, é um pouco engraçado, nós temos um índice inflacionário subindo, o que exclui itens voláteis, e o principal índice inflacionário, que é o inflation rate, vem caindo nos últimos tempos. Eu começo a perceber que isso aqui acaba sendo um sinal de que a inflação já está, melhor, não digo que é um sinal, porque sinais nós já temos há muito mais tempo, mas é uma comprovação de que a inflação está espalhada em toda a economia. Por quê? Porque está afetando o setor de serviços. Então, realmente é algo bastante preocupante, é algo que nós temos que prestar atenção. E a situação lá continua ainda sendo tensa, porque nós temos uma meta de 2%. Então, a meta inflacionária da zona do euro continua sendo de 2% e ainda está mais próximo de ser atingida, com certeza, mas ainda o Banco Central Europeu continua sob pressão. A reunião da instituição vai ser agora no dia 2 e 3 de maio. Então, eu acredito que nós teremos um aumento e vamos ver como que isso será dado. Pois bem, então saindo da Europa, indo agora para os Estados Unidos,
Também tem algumas informações lá relativas, algumas informações importantes. Só começando uma informação aqui da segunda-feira, que nós tivemos a divulgação da Apple, que ela vai ter uma wallet, agora uma carteira digital, né? Então, para quem quer uma espécie de saving accounts, não é nada mais do que uma espécie de poupança. É um dinheiro que você deixa guardado para tipo uma reserva de emergência. Então, é um dinheiro onde você pode deixa parado, né? E essa wallet, segundo a Apple, vai render 4,15% de juros. E vai ser uma parceria, inclusive, com o banco, com o Goldman Sachs, um banco de bastante referência no mundo. E claro que é algo bacana, algo bom. Eu realmente fico pensando que não é uma notícia positiva para quem gosta da Apple, para quem quer ter seu dinheiro guardado, porque hoje um rendimento de 4,15% em qualquer investimento norte-americano de forma segura, hoje acaba sendo um pouco mais plausível devido aos juros que estão elevados, mas isso aqui não é frequente. Então, a pergunta que fica no ar é, ok, e se o juro começar a cair? Se o juro começar a baixar, a Apple vai continuar pagando esse percentual de 4,15%? E o questionamento que é feito é por causa disso daqui. Ó, tem até um meme que foi realizado, né? Ok, eu vou dar para você 4,15 de investimento, de rendimento nos seus investimentos, nos seus savings. E daí aqui outros bancos, outras instituições financeiras, entre eles o Bank of America, questionando o melhor que nós podemos fazer é 0,01% de rendimento. Sim, os bancos na Europa e nos Estados Unidos acabam rendendo, ou melhor, fornecendo um rendimento baixo no caso, aos rendimentos, às chamadas CDBs, a todos os investimentos em renda fixa que os investidores lá possuem, porque tem o histórico dos juros serem baixos. Então, pode ser uma coisa revolucionária isso que está acontecendo agora. A Apple com certeza tem caixa, a empresa tem dinheiro, e aos poucos eu vejo que as empresas de tecnologia elas estão cada vez mais querendo ir para o meio financeiro. Então, aqui é uma informação. Então, vamos ver por quanto tempo vai durar e como que vai ser, inclusive, esse rendimento, né? Então, acho que tem muita coisa ainda por vir, mas é algo bastante interessante, eu diria assim. Bom, temos mais algumas informações aqui. Também estamos na temporada de balanço nos Estados Unidos. Tinha muito mais coisa para falar aqui, mas vou ter que me limitar. Nós tivemos divulgação de mais alguns resultados, inclusive relativos a ontem, que foi o Netflix, que acabou veio, eu diria assim, levemente acima das expectativas. O resultado da Netflix não veio ruim, veio dentro de um estimado 8,17 bilhões de dólares e veio 8,16, veio levemente abaixo. Também nós tivemos o Morgan Stanley, que acabou, inclusive, dizendo, no caso, nas suas demonstrações, né, acabou afirmando de que as suas ações acabaram caindo, né, depois que a margem líquida acabou caindo. Só que, assim, foi um resultado que talvez impactou negativamente os investidores e o mercado, mas eu no todo não vejo resultado ruim. Veio esperado 14,5 bilhões de dólares e veio 14,3. Veio abaixo, mas não é nada de preocupante, eu diria assim. Bom, e outra informação aqui também, só para complementar, é que falando um pouco do contexto de inflação, de mercado acionário, tem uma notícia que veio ontem, se não estou enganado, que falava sobre se a bolsa sustenta alta, né? Então, os investidores têm maior posição vendida desde 2009. Isso aqui é comprovado num relatório que saiu do Bank of America, que é divulgado de forma seguida, de forma mensal, se não estou enganado, demonstrando de que os investidores eles estão muito mais propensos a estar investindo em bonds, investimentos mais seguros do que no mercado acionário. Então, atingindo os menores níveis desde 2009, aqui, ó, quando houve a crise imobiliária, inclusive lá nos Estados Unidos, né? Claro, não tão ruim como foi na pandemia, mas é uma consequência que vem ocorrendo aí e com certeza é um sinal para prestar bastante atenção. E também, querendo ou não, a renda fixa, os bons acabam se tornando mais atrativos hoje e também devido a isso daqui, querendo ou não, a renda fixa nos Estados Unidos continua ainda atrativa e para a próxima reunião, que vai ser agora em maio, há uma projeção do mercado de 85% de chances, de probabilidade de que o juro fique
entre 5%, o que tem um aumento de 5,25%. Pois bem, e saindo aqui um pouquinho também Já, só voltando aqui para o Brasil, nós tivemos, e vamos ter, inclusive, essa semana a divulgação da Uzi Minas no dia de amanhã, o balanço deles, e tivemos da Home também, que divulgou, inclusive, alta no lucro líquido no primeiro tri. Então, Home com resultado positivo no primeiro trimestre agora desse ano. Pois bem, e aqui no... Vamos dar um rápido giro então aqui no Brasil, estamos já no nosso tempo. O Ibov está caindo 1,36% agora, 104 mil pontos, e o dólar está subindo 1,43% a 5,06. E entre os destaques aqui nós temos de baixa Edux, Carrefour, Hapvida, Pets na casa de 5% de queda, e também no campo positivo nós temos Embraer, 3R Petróleo, CPLE, CPFIE. Então, esses são alguns dos destaques que nós temos até o presente momento. Então, pessoal, fica o nosso agradecimento. Nosso muito obrigado pela atenção e desejamos a todos uma excelente quarta-feira com excelentes negócios. Até mais.